Sim, então eu vou mostrar aqui aonde que você vai colocar os links, tá? Então tá. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Até se você não puder responder agora, quiser deixar depois para não atrapalhar o horário. Mas eu ia mostrar problema, mesmo, tá? Nesse comecinho, antes de deixar para vocês apresentar, eu quero mostrar para vocês aonde que vocês vão colocar os relatos. Inclusive, a gente já vai olhar da turma específica de vocês. Então, vamos ver aqui. Na turma de vocês, que é a turma AD, né, vocês sabem que é até amanhã, a data de entrega, até as 23h59. Então, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no plano de ação. A princípio, ó, o plano de ação apenas 3 pessoas entregaram, o que tá aqui no Class, né? Vamos dar uma olhadinha. Professor Anderson, professora Ângela e professora Marli. Como que vocês vão enviar esse link? Então, assim, ó. Deixa eu voltar aqui no plano. Vocês, na verdade, vocês já recebem... Para mim, talvez apareça um pouco diferente a forma como apresentar. Mas, ó, tem um Google Forms aqui embaixo, tá? Um formulário. Eu vou clicar nele. Ah, não, essa é a avaliação. Não é a... Aqui é outra coisa, calma. Então, na verdade, acho que pra me mostrar certinho, alguém de vocês deveria projetar. Avaliação do grupo. Eu acho que se alguém de vocês então puder apresentar para mim a tela cheia, que daí eu vou mostrando então onde que vocês precisam enviar. Que daí para mim é diferente do que para vocês. A prof. Marina consegue para nós? Deixa eu ver aqui. Tá. O meu não deu certo, eu mandei ontem, a prof não recebeu? Então, a princípio... Deixa eu ver aqui no relato de implementação. Sim, da Beatriz, prof. Beatriz, eu recebi o relato de implementação. O único dos que postaram até então o relato foi você. A prof. Não Marina... sei se tá certo. Ah, mas eu recebi aqui. Deixa eu já conferir se eu consigo abrir. Ana, eu não consegui apresentar, eu não sei como fazer isso. Então, mas ó. ali, assim, ó, de todo jeito, na agenda aparecem as duas atividades. A avaliação do grupo, que você tinha falado para a gente fazer, e o relato de implementação, que é a autoavaliação. Então, tem 2 links para cada atividade ali. Eu acho que eu consigo acessar depois por lá. Aí, se eu tiver depois alguma dúvida, então... Daí peraí. Será que outro professor poderia compartilhar a tela cheia para nós? Fazendo favor? Que daí eu já consigo mostrar. Eu estou tentando só... Tá, por favor. Uhum. É que a internet tá muito lenta aqui, tá bem fraquinha, dela não carrega a página da Classroom. Mas, ó, de todo modo, se vocês tiverem dificuldade amanhã no postar, né, vão me comunicando. A gente vai conversando, vocês me enviam o link lá no WhatsApp, pelo menos para mim ter a cópia lá, né, assim, a gente dá um jeito. Só não podemos deixar de não postar. Esse que seria um problema daí. Eu tenho também na escola alguém que possa também me ajudar se for preciso, tá? Amanhã sim. Tem interação com alunos, mas eu também fico por lá se eu precisar. Ótimo. É que hoje não dava tempo de fazer isso. Não saber mexer com a tecnologia é difícil. Ângela, que bom que tá dando certo. Ai, deu certo. Deixa eu ver como é que aparece. Tá. Então, ó, para vocês aparece assim. Ali no canto... Posso abrir assim, prof? Pode, é assim mesmo. Ali no canto direito, ó, tá escrito seus trabalhos.
Daí tem uma apresentação da Ângela e tá escrito entregue. É que essa você já enviou, né, prof? Isso, aham. Então, abre, por favor, o relato de implementação. A outra atividade, se você conseguir. A outra, deixa eu ver se eu consigo. Tá, vê se carrega aí. O relato Só que o meu relato não tá pronto ainda. Não tem problema. É só para visualizar como que vai aparecer para vocês. Já que vocês não... então vai conferir o trabalho. Olha como é que tá. Então, ali para prof, vai aparecer para todos, tá escrito seus trabalhos. Daí tem um relato ali. Tem um sinalzinho de mais mostrando adicionar ou criar. E tem o entregar, tá? Primeiro, prof, clica isso, nessa apresentação aí. É nessa apresentação que você tá modificando? É. Tá, vamos ver se ela vai abrir. Não sei se a hora que você clica ali ela abre ou não. Ela tá carregando. Ah, tá bom. Você entrou como uma guia? Você entrou como uma guia a hora que você foi apresentar? Isso, entrei com uma guia. É, porque daí ela não vai mostrar a apresentação. É que ele tá carregando ainda. Tá. Deixa eu ver. Aí, pra mim, no meu computador, ela já abriu. Sim, porque... Então, vamos fazer assim, prof. Volta aqui pra tela do Meet. Ok. Para de apresentar. E aí, agora você vai, quando você for clicar ali em apresentar agora, você vai lá em cima, onde tá escrito tela cheia. Ok. Seleciona ela. Tá. E no daí? qual que você quer que eu volte? Daí, daí começa a compartilhar. Plano de ação ou no relato? No relato. Tá no relato? Só que não tá apresentando ainda. Tá a aqui. Tela. Acho que não deu certo. Você vai clicar ali em apresentar agora. Vai clicar em tela cheia. Vai selecionar a tela e daí compartilhar. Vê se você consegue. Senão nós pedimos ver se outro prof consegue compartilhar para nós. É engraçado que aqui para mim ela já tá no Meet aberto, pro. Estranho. Será que é por causa da internet? Deve ser a tua internet, então. Será que mais um outro cursista? Porque para mim ela já aparece na tela e aberta. Sim, outro cursista. Anderson, você não consegue? Só para mim mostrar para vocês. Vou tentar abrir aqui. Tá, por favor. Quando você for abrir, vai em tela cheia daí, quando o modo de apresentação. Deu certo. Virou a tela? Sim. Então você pode entrar no relato de implementação, fazendo favor. Isso vocês vão visualizando, que é o modo... o teu apareceu um pouco diferente. Você já entregou o relato, professor? Não, né? Não, só o plano de ação. Tá. Volta de novo na atividade do Class, lá fazendo favor. Deixa eu ver como é que tá aparecendo. Porque, o da Ângela apareceu de um jeito. O do professor já apareceu de outro. O que é ali, conferir
instruções. Rola um pouquinho o mouse para baixo. Olha aí, ó. Olha como é que apareceu. Então, vocês têm que clicar em conferir instruções. E agora, ó, no canto direito, lá em cima, tá aparecendo o trabalho do professor Anderson lá no slide. Tem um xizinho que eu posso fechar ele, tirar e colocar o que eu tô fazendo. E daí tem um maisinho ali, ó, adicionar ou criar. Clica ali nesse adicionar ou criar pra gente dar uma olhadinha. Ó, ali vocês vão colocar o novo link, tá? Né? E o link da nova apresentação. Então, acho que é aí que é o detalhe para vocês organizarem a apresentação. Daí essa ali, se vocês quiserem tirar, por exemplo, eu vi que essa do professor Anderson tá em branco, né? A apresentação. É só clicar ali no xizinho e ele vai sair. Não vai ter essa apresentação em branco. Você só vai enviar o link certo. Clica em link ali pra gente ver o que vai... Deve aparecer uma aba. Isso, ó. Uma aba ali para você colar o link da apresentação. Acho que era isso, né, prof. Marina? Que a prof queria, né? Tá. O professor Leonato, que falou que não estava aparecendo desse jeito, agora conseguiu visualizar no seu aí a forma de enviar? Então, vocês têm que clicar Prof. em... Ana. Oi. Não, professora, não apareceu. Tá. Então, apaga o que tá o nosso ali e deixa só em link. É isso? Sim. Então, ó, vamos fazer um teste de novo. O professor volta lá na nossa sala, né, na AD mesmo, pra gente fazer desde o começo, só pra ver se daí vocês vão acompanhar. Tá. Deixa eu voltar agora. Mas, ó, o Colionato, depois eu converso com ele no separado, mas, ó, quando vocês forem lá na atividade, então, por exemplo, relato de implementação ou plano de ação, embaixo vai estar escrito conferir instruções. É ali que vocês clicam. E aí é para aparecer essa tela que o professor Anderson mostrou, tá? Para inserir o link. Mas aí a gente vai vendo esses Professora, casos. Oi. Leonato, aqui. Sim. Agora sim. Ah, apareceu? Ótimo. Agora sim, Então- eu não tinha pegado essa parte. Tá. Eu cliquei onde você pediu, deu certo. Ah, Ok. ótimo. Perfeito. Obrigado. Então tá? vamos para as apresentações. Hoje nós temos 3. E assim, ó. Hoje vai ser só apresentações. Então a gente tem o tempo para isso, tá? Se vocês demorarem um pouquinho mais de 10, 15 minutinhos, dá para ter esse tempo aí para apresentar bem tranquilo, tá? Deixa eu ver quem os profs que falaram que iriam apresentar hoje. Professor Anderson, professor Jamer, professora Marina. Alguém gostaria de começar em específico? Professor Anderson. Então fica à vontade para apresentar a tela. E aí nós temos um tempinho bem tranquilo em relação à apresentação hoje. Conferir a chamada hoje. Nós temos a prof. Janaína, que está participando da turma da 4ª. E acho que os demais são todos os da 5ª. A tela está visível para todos? Todas? Sim, para mim aqui está aparecendo, então acredito que esteja aparecendo para todos. Está carregando, né, a princípio. Tá uma tela em branco aqui. Terminou de carregar já? Para nós, para mim ainda não. Não sei para os Eu tô demais. com tela cheia que para mim ela já aparece completamente carregada. Aparece uma tela em branco. Só. Tela em branco. Não, tá carregando. ainda. Agora sim. Agora sim.
Agora sim. Agora carregou. Tranquilo. Acho que leva um tempinho para carregar, né, para fazer todas as conexões aí, né? Tá, então, começando então a tela inicial aí, aqui um breve a descrição da escola aí, nome, né, o que tem na escola lá, ensino fundamental, médio e técnico, né? Ano que vem vai iniciar, nós temos curso de administração na escola, técnica em administração, e ano que vem vai ter análise de sistemas também, né? Uma escola com quase 1.000 alunos, vem crescendo muito na escola. O objetivo era conhecer as empresas virtuais, né, as características, vantagens, enfim. Um pouco no contexto escolar, tá? A escola Cirlei Jagas, aqui no núcleo de Ponta Grossa, na cidade de Ponta Grossa, ela é uma escola de periferia, bastante afastada do centro da cidade, com problemas sociais bem graves, assim, né? Questão de tráfico de drogas, de armas, homicídio, assim, um local bastante complicado. Fica às margens de uma BR que dá acesso a Foz do Iguaçu, né? A BR é a conexão da 373 com a 277, então é uma porta de entrada, e quem vem do oeste do estado para ir sentido Curitiba e litoral tem que passar por essa BR, então é uma entrada de muita coisa ilícita, né? E acaba ficando nesse bairro onde a escola está ali, né? Então ali é o local de recepção desse material ilícito aí, né? E aí acaba gerando todo um transtorno bem grande social na comunidade, né? Então é uma característica. E também que é um local da cidade que foi esquecido aí pelos governantes, né? Muita pobreza, né? Mais da metade dos nossos alunos eles dependem do auxílio do governo, e alguns vivem assim em pobreza absoluta, né? Temos alunos aí que moram em casas de lona, né? Então, situação 100% desumana, tá? A turma trabalhada na implementação foi duas turmas de segundo ano do projeto de vida, né? E eu escolhi a aula 12, empresas virtuais. Então, as adaptações, aqui que a coisa ficou bem complicada, né? Então, assim, antes de começar o nosso grupo de estudos, eu já tinha feito esse trabalho com os alunos, tá? Então, os alunos apresentaram esse tema das empresas virtuais, eles fizeram um trabalho prático, né? E quando nós iniciamos, no dia 29 de maio, as apresentações, né? Foi quando começou, se não me engano, ali o nosso grupo de estudos, né? Então, ou seja, já tinha começado a fazer uma semana, ou ia começar na semana seguinte, não me lembro quando que nós começamos lá. Mas assim, eu sei que quando nós entramos, começamos a falar do design thinking, né, da metodologia, eu já tinha encerrado as apresentações, e eu não sabia que seria só design thinking, né, nesse grupo de estudos. E daí, quando eu escolhi essa aula para nós fazer o nosso plano de ação, enfim, né, e as colegas concordaram, né, trabalhar com esse tema, eu tive que fazer o processo inverso. Então, eu parti de algo pronto, acabado, né, que eram as apresentações, e aí vim desenvolvendo a metodologia de trás para frente, foi o inverso, né? Então, o passo a passo que nós fazíamos aí durante os nossos encontros, né, eu tive que partir de algo que já existia, né, para algo que vai transformar isso num teórico, né? Então, realmente não foi nada fácil fazer isso, né? No início, eu ia trabalhar cultura maker com ele, né? Porque fazer vídeo, preparar podcast, e toda essa parte digital também se enquadra em cultura maker, né? E daí, o que tem de em comum cultura maker e design thinking é que os dois priorizam a questão de pôr a mão na massa, né? Fazer a coisa usando muita criatividade, enfim, né? Inovação. Então, eles têm esse ponto em comum. Mas mesmo assim, né, tendo esse ponto em comum, ainda eu senti bastante dificuldade em desenvolver essa atividade. Junto com os alunos, eu criei um passo a passo com eles, né, para eles poderem fazer essa... Lembrar que tudo isso que eu mostrei até agora foi antes de acontecer o nosso grupo de estudo, né? Então, de repente, talvez alguém perceba que vai ficar, parece que desencontrada a minha fala, né, que depois, mais para frente, vocês vão ver que daí vai ter que começar a ter conexão com o nosso grupo de estudos. Né? Então, esse cronograma foi montado junto com os alunos, né, na turma de segundo ano,
Numa dessas turmas tem uma professora Paê, que ela acompanha o nosso aluno que tem espectro autista, né? E ela me ajudou, né, junto nessa tarefa. Hein? Então, a ideia era criar a página, né, das empresas virtuais, definir o ramo de atividade de cada uma delas, né, se eles iam vender alguma coisa ou se a empresa ia prestar serviço. Daí montar a página, né, de forma demonstrativa apenas, né? Porque como é trabalhar com empresas virtuais, tem duas formas de fazer. Foi uma como eles fizeram, né? Que vocês vão ver na sequência, e a outra é usar alguns programas que existem para você montar de fato uma empresa, né? Mas já envolve CPF, identidade, que você vai estar montando realmente uma página de venda, né? Então não era essa a ideia, porque eu não podia expor os alunos dessa forma, né? De repente podia criar alguma situação meio embaraçosa, né? Então eu tive que deixar bem claro para eles que eles não poderiam usar os programas, né? Muitos deles são até gratuitos na internet. Você pode entrar lá, né, se cadastra e essas páginas aí, eles conectam você com várias plataformas de venda aí, né? Então, Magazine Luiza, Mercado Livre, enfim, várias plataformas aí. Então não era essa a ideia, né? Então, daí na sequência, eu coloquei para eles ali o que deveria ter a página, né? Então, logomarca, a página inicial ali deveria ser bem criativa, chamativa, assim, né? Fazer propaganda das mercadorias, se caso fosse uma empresa de venda, ou a descrição do serviço, caso essa empresa fosse prestador de serviço, né? Deveria ter uma interface ali com o cliente, o usuário da página, tem que ser agradável, fácil de utilizar, né? E conter os meios de contato da empresa, as redes sociais e e-mail, enfim. Então, eram sugestões, né, que eles deveriam seguir. Né? Daí os programas sugeridos para eles utilizarem foi o Canva, o PowerPoint, o LibreOffice, que é o que roda nas escolas, né? O pacote do Linux, Padlet, Facebook e Instagram. O mais utilizado foi o Canva, né? Por incrível que pareça, que eu achava o mais difícil, né, dentre esses que estão aí, foi o Canva utilizado e o Instagram, né? PowerPoint que foi o terceiro mais utilizado. Não foi usado o Padlet nem o LibreOffice, não foi utilizado. Daí as apresentações nós iniciamos no dia 29 de maio. Né? Foi dia 29 e a segunda-feira seguinte. Né? Dia 29 foi uma segunda-feira, então foram 2 dias de apresentações e mais um dia para explicar lá a aula, o conteúdo, enfim. Né? Então aí foram 3 dias. Tá? Esse trabalho durou mais de um mês. Se contar daí a parte teórica da ideação, experimentação, tem toda aquela parte, todas as etapas dos dias trabalhados aí, foi um mês, foram 5 segundas-feiras, foi muito tempo demandado. Aqui já tem um pouco dos alunos apresentando, né? Aqui é a turma do segundo ano A, né? Então, as meninas fazendo a apresentação aí da página delas, né? Os meninos, essa apresentação que está na tela foi feita com o Canva. Daí aqui as etapas do Design Thinking. Professor. Então, assim, os alunos, eles não estavam... Oi? Desculpa interromper, não sei se é só para mim, mas não tá passando os slides. Para mim, só apareceu ainda o slide da descrição da implementação. Para vocês, professores, como é que tá? Tá passando ou não? Não está passando, não tá somente passando. A descrição da implementação. Tá. Então, se você parar isso, para a apresentação e tenta, desculpa, né, interromper, mas que daí a gente vai visualizando o que você fez também. Não, tranquilo, que eu tô com a tela cheia, não consigo ver ninguém aqui, né? É bem que você falou, senão eu achava que você tava vendo. Tenta então, vai numa guia, né, guia do Chrome, e vê onde é que tá a apresentação sua, aí na guia aberta. Eu peguei tela cheia aqui, Jorge. Tenta ir em guia do Chrome para ver se melhora. Ótimo. Agora, ó, você consegue, quer ver? Você consegue deixar em apresentação de slides. Clica aí. E agora, ó, se você pode voltar até para Meet, porque acho que agora você consegue ver nós e ver a apresentação ao mesmo tempo. Será que é isso? Para vocês a tela tá inteira ou tá aparecendo a barra de quadradinhos do lado? Tá inteirinha.
inteirinha, tela inteira Inteira? para nós. Ah, então é só para mim que... Ah, legal. Legal, Ah, assim, joia. né? Que daí você consegue ver a apresentação. E, ó, nessa mesma tela do Meet, se você Isso. clicar ali embaixo, você consegue até passar o slide por aqui daí. Veja se você consegue fazer isso. Quando precisar passar. achar aqui Na o mesma botão. tela do Meet. Só deixa eu achar o botão que eu não estou conseguindo localizar. Tipo, ele fica escondidinho. Quando você vem bem embaixo, ali onde é que tá escrito Paraná, na tela do Meet, né? Aham. Ele aparece 10 setinhas pra mudar. Uhum. Clicando, ver se ele aparece. Ou volta pra tela onde tá a apresentação aberta e por lá você também consegue mudar igual. Talvez pela seta do teclado também, você apertando muda. Tô tentando aqui acesso, mas não tá. Interessante, não tá aparecendo. Talvez clicar com o botão direito e acho que dele aparece próximo slide, vai testando alguma opção. Qualquer coisa, voltamos para a tela cheia, se for o Não tá caso. aparecendo. Pois é, que pena. Gostei desse formato, é bom que a gente pode estar visualizando, né? Bom, mas não aparece o botãozinho de avançar ou retroceder aqui, esse que é o problema. Peraí. Bom, não. Vou tentar outra guia lá. Tá. Pra ver se agora vai. Uhum. Vou tentar uma janela para ver. Pode Se eu tentei ser. tela cheia, não deu, vou tentar uma Veja janela. essa da janela. Vamos Vamos ver testando. se vai mudar alguma coisa. Virou a tela lá? Sim. Agora passa o slide para ver. Isso, tá passando agora. Uhum. Agora deu certo. Tá passando? Sim. Tá. Se eu voltar no mídia, aparece tela infinita aqui dentro, não dá, tem que ficar lá mesmo. Tá. Bom, se parar, eu estou mudando as telas assim, numa certa sequência de menos de um minuto. Se verem que para, ele avisa e volta, senão fica ruim, né? Tá. Tá, joia. Bom, então deixa eu parar onde eu estava lá. Não vou voltar para perto agora. Tá aparecendo a imagem de uns alunos apresentando? Sim, professor. Agora tá certinho. Tá, maravilha. Então, aqui as apresentações, né? Segundo ano A, tá? Das empresas virtuais, na mesma turma, né? Aqui, nós estávamos trabalhando o Design Thinking. Como foi um trabalho feito em duas turmas diferentes, o que aconteceu? Uma turma desenvolveu bem o Jamboard que eu criei lá com eles, né? Como eles não estavam entendendo a etapa do Design Thinking, como fazer, né? Eles me propuseram, professor, faça em forma de pergunta, para nós entendermos o que nós temos que fazer. Essa turma que está na tela que fez a proposta. Então tá bom, então vamos construir as perguntas juntos. Né? Daí nós fizemos as perguntas, né, que vocês vão ver na sequência. Daí eles conseguiram desenvolver. Tá? E daí eu criei um Jamboard lá para eles preenchendo também, né? Enfim, tá? Daí aí eles estavam reunidos fazendo a primeira fase, que era a parte da ideação, tá? O segundo ano B. Tá? Daí essa turma, ela conseguiu praticamente terminar toda a parte, as etapas do Design Thinking, que era ali a ideação até a experimentação, né? Enquanto o segundo A ela concluiu pelo Jamboard, né? Ela conseguiu fazer de uma outra forma. Eles fizeram tudo no papel aqui, né? A turma aqui era meio complicadinha.
Mas do jeito deles, eles conseguiram fazer, tá? Então, aqui. Então, ficou assim, ó, no gerar ideia, na ideação lá, né? Então, eles propuseram de criar, aqui é tudo criação deles, né? Eu fui lançando as ideias ali, eles foram, a pergunta que dali, eles fizeram, tá? Eles, né, chegaram a uma conclusão lá, enfim, vamos fazer essa pergunta, e daí eles montaram, né, a ideia da lâmpada ali, né? E daí foram fazendo do jeito do entendimento deles, né? E então a pergunta era representar na imagem abaixo, através da escrita, com colagem, desenho, forma, geométrica, enfim, emoji, né? Como enxergamos a empresa virtual no seu início. Então, daí cada um, pensando na empresa virtual que eles tinham apresentado, porque eles já sabiam qual que era a empresa que eles tinham, né? Que eles tinham apresentado. Então, eles começaram a imaginar como que vai ser o início dela, né? E foram colocando as ideias aí, né? Então, saíram algumas coisas aí. Algumas coisas ficaram meio sem sentido, né? Eu vou perceber que mesmo assim eles não entenderam, outras ficaram mais alinhadas com a proposta, né? Aí uma outra imagem, né, do que eles fizeram. Eu deixei que acontecesse, porque como eles fizeram as perguntas, né? Eles se sentiram motivados em fazer a pergunta, então eu deixei rolar, né? Porque essa era a ideia mesmo, né? Era eles fazer tudo, né? E acabou saindo. Da turma que eu menos esperava foi a que mais produziu. Aí colocaram aqui algumas imagens do que eles imaginavam, né? Ainda dentro de gerar ideias, na ideação, né? Daí, no refinar ideias, apenas um dos grupos conseguiu concluir, né? Então, só teve isso aqui. O restante não conseguiu fazer. Na verdade, não que não conseguiram fazer, porque não deu tempo. Daí começou a semana de provas agora na escola, então não deu para nós fazer. Essa semana estamos só com avaliações, né? Então, daí fizeram isso aqui no refinar ideias, né? Daí, na sequência, veio a experimentação, tá? Então, na experimentação lá, eles tinham que pegar o que eles pensaram assim, então eu tenho uma ideia, como eu posso concretizá-la? Então, né, antes de eles montarem lá a página da empresa deles, como que eles iam concretizar essa ideia? Então, eles foram colocando coisas ali, né? Só que eles já sabiam, né? Porque eles já tinham a empresa pronta, né? Então, acabou sendo um pouco mais fácil, né? Eles não partiram de algo que não existia, né? Eles já estavam partindo de algo que já era materializado, né? Embora ela fosse virtual, né? Daí aqui, eu coloquei os links na apresentação, e ontem eu clicava nos links e eu ia para dentro das páginas que eles criaram. Só que hoje, agora pouco antes de começar o nosso encontro aqui, não funcionou os links, não sei por que motivo, né? Eu deixei aberto que de repente, não sei se eu abrir, clicar em outra aba, você vai aparecer para vocês, ou tenho que parar a apresentação para começar de volta. Eu queria mostrar para vocês como é que eles fizeram as empresas agora na prática mesmo, como é que funcionou. Como você entrou na parte, uma guia, né, uma janela, clica nesse primeiro Google Drive aí para ver como que ele vai dimensionar. Ele vai abrir direto, ó. Você tá mexendo aí, nós estamos visualizando ao mesmo tempo. Acho que vai dar certo. Tá, joia. Então deixa eu ver se vai abrir. Ontem não, agora há pouco funcionou pelo link, depois já não funcionou mais. Vamos ver se vai aqui. Se abrir esse PDF aqui, isso aqui foi feito no Canva, tá? Essa aluna que fez aqui, ela conhece muito de Canva, então ficou bem legal a apresentação, né? Com um botão, você clicava nos botões, ele reportava para outras páginas. Bem interessante trabalhar. Carregou totalmente a página? Sim, carregou certinho. Tá. Então aqui o nome da empresa era GDK Delícias, né? Das meninas do segundo ano B, tá? E eles fizeram um trabalho de programação aqui no Canva, ficou bem bacana. Então era uma lanchonete, enfim, né? E daí você clica em cima aqui dos produtos, né? Aparece uma mãozinha ali, né? E ela vai lá para outra página.
vim aqui, queria explicar, né? Tem alguns errinhos de programação aqui, né? Mas, assim, visto, né? O que os alunos fizeram, eu achei que ficou muito bom, né? Então, tudo aqui já, né? E funciona, que você for aplicando nas outras aqui, né? Vai lá para o cartão de desconto, cartão fidelidade, tem um monte de opções aqui dentro, né? Então ficou bem, bem bacana aqui o trabalho deles. Daí a outra aqui, deixa eu voltar lá. Esse outro aqui ficou parecido porque esse casal aqui, eles são namorados. Então daí dá para ver que foi a Giovana que fez pro Diego aqui, porque o Diego é meio ligeirinho. Eu acho que ele não ia fazer isso aqui não. Acho que foi a namorada que fez, né? Ele criou uma loja de material esportivo. Então, criou lá, inventou um site lá, enfim, né? Então tem pelo mesmo procedimento da outra. Ela pode clicar nos botões aqui, né? E ela vai reportar você lá para a página da roupa masculina, na roupa feminina e outra página na roupa feminina. Então tem a mesma coisa. Daí tem uma outra aqui, deixa eu ver se é possível pegar aqui, que as meninas abriram um pet. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui, ó. Essa aqui é a equipe pegou, fez uma série de montagens com imagens da internet, né? E de empresas que existem de verdade, né? E foram colocando ali, criaram algumas coisas ali, enfim, né? Então aqui é... Daí que é a página da clínica deles, né? Então, se quiser ali, as imagens existem realmente na internet, essas imagens aqui, né? Algumas são empresas que existem de verdade, né? Então tá, é uma montagem de um monte de coisa que eles fizeram aí, né? E daí eu verifiquei, né? Se não pegaram páginas inteiras, assim, né? Não, ele foi vários recortes, e teve um trabalho bem grande para eles montarem isso aqui. Então, vamos voltar lá agora. Daí dando seguimento aqui, daí na parte da metodologia, né? Então, assim, como os alunos tiveram bastante dificuldade, né? Foi bem difícil eles fazerem esse processo inverso de voltar, né? Deixa eu mostrar o Jamboard aqui antes. Aqui é uma coisa que eles gostaram bastante de fazer. Então aqui, ó, partindo lá da pergunta desafio, né, que foi a mesma que nós criamos no nosso grupo de estudo ali, né, eu, a Ângela e a Prof. Marina. Daí eu peguei aquela pergunta e mostrei para eles, né, apresentei, e em cima daquilo ali eles foram criando o restante das etapas, né. Então eles já sabiam, né, e foram criando. E a pergunta que está aqui foi eles que criaram. Eles não sabiam usar o Jamboard, né, então eu ajudei eles a fazer aqui e eles foram fazendo, né? Então tá, daí cada turma foi colando suas respostas aí de forma simultânea. Então daí aqui da parte da descoberta, né, para ficar diferente um pouco, para sair do papel, né. Da parte da interpretação, também todas as perguntas, né. Pode ver que ficou tudo no formato de pergunta, mas foi a forma como eles conseguiram. É isso aí. Tá. Daí para nós ir encerrando aqui, então assim, a metodologia do Anific, ela é bem complexa, né? Então foi um tempo bem grande que eu investi aqui nesse trabalho, né? Foi um mês de trabalhando, contando as apresentações, né? E depois essa implementação das etapas do Design Think, né? A pergunta norteadora foi essa que está em azul aí na tela, ou verde, né? Daí, a partir daí, que os alunos começaram a criar as outras etapas, as outras perguntas lá do design, né? O nosso grupo ali, o nosso subgrupo, né? O grupo 1 ali, assim, ela tinha uma característica bem, acho que não sei se nos outros grupos tinha tanta diversidade como tinha no nosso ali, né? Então, assim, nós tinha ali
professora que trabalha com educação especial, né? A professora do sala de recurso, né? Eu com alunos do regular, enfim, né? Então, vários alunos aí com atendimento especializado. Então, foi um desafio bem grande para nós três aí conseguir montar, né? Encaixar as nossas realidades dentro dessa metodologia. Eu acho que esse foi o grande desafio nosso aí, né? Mas que eu acredito que tenha dado certo. Então, uma coisa que ficou bem marcada, assim, que eu vou levar desse grupo de estudos aqui, né, sobretudo aí junto com a prof. Marina e com a prof. Ângela, aí, foi que a criatividade foi o que acho que marcou nosso grupo, assim. Foi muito bom, assim. Então, foi uma superação grande para nós. Ali chegava um momento ali que era difícil de nós montar ali, né, as ideias, de reunir tudo que nós estávamos pensando, mas que no final deu certo, né? Então, acho que isso foi bastante válido, tá? Outra coisa, eu penso que para os próximos formadores em ação, aí a série devia levar em conta, né, que algumas turmas de ensino médio, sobretudo, algumas disciplinas têm uma aula na semana, que é o caso do segundo ano do projeto de vida, é uma aula semanal só. Né? Então, você veja todo o tempo que foi investido em cima desse trabalho, né? E daí, como é que faz o restante do conteúdo? E a cobrança vem, né? A tutora vai na escola, ela cobra, né? Eles abrem RCO, cobrança vem em cima da gente. Como é que você faz, né? O trabalho tem que ser feito. Daí, assim, mas... Né, e o trabalho do grupo também, aqui do formador de ação, também tem que ser feito, né? Eu penso que também não pode ser feito de qualquer jeito, né? Já que a gente está aqui, tem que tentar fazer o melhor possível. Então, eles deviam pensar em metodologias que não demandassem tanto tempo dos professores aí, né? Fica bem complicado isso aí. O primeiro ano do projeto de vida é uma presencial e uma aula síncrona, e a gente sabe que a aula síncrona, os alunos, na verdade, é como se não existisse para eles, né? É outra coisa que o governo devia repensar também, essas aulas síncronas aí, né? Enfim, né? Então, uma reflexão que eu faço e que eu percebi que foi uma dificuldade bem grande isso aí, tá? E os alunos, na parte da experimentação, foi o momento em que eles realmente conseguiram ver sentido em tudo isso, né? Eles assim não conseguiram se encaixar dentro dessa metodologia, assim, sabe? Eles ficaram perdidos, foram fazendo as coisas assim, mas sabe, com muita dificuldade. Mas na hora da experimentação ali, né, que daí como eles já tinham o objeto pronto, né, eles conseguiram entender aquilo ali, né, o porquê de fazer tudo aquilo até chegar lá no objetivo final, que é na empresa, né? Então, a empresa já era ali a prototipagem, né? A parte final mesmo, assim, da coisa. Né? Então, isso para eles ficou bem claro, isso eu percebi que eles compreenderam. Mas as outras etapas ficou, assim, muito vaga, eu acho que ficou muito superficial, na verdade. Eu não consegui trabalhar, assim, do mesmo nível de complexidade que nós trabalhamos aqui no grupo, né? Foi muito superficial, assim, daí acabou ficando quase que meio sem sentido para eles, assim. Então, acho que não ficou legal, não. E é isso, prof. Ótimo. Nossa, trabalho riquíssimo em detalhes, né, em indícios, assim, produzidos pelos estudantes. Acho que eles foram bem engajados, assim, tiveram um compromisso, um comprometimento, né, em entregar um trabalho bem feito, assim como você, né? No grupo de estudos você falou uma palavra essencial, né, que, né, você se comprometeu. Eu acho que todos aqui desse grupo, os meus cursistas, todos se comprometeram em fazer uma boa implementação. Até porque a gente não pode pensar no grupo de estudos, claro que ele também conta, né, mas para avanço, para capacitação, né, para pegar aula, essas coisas que tem, assim, a gente tem que pensar que o grupo de estudos precisa contribuir com a nossa prática, porque, olha, tem tanta coisa que a escola está mudando, né? Ela está passando por mudanças, por avanços tecnológicos, e eu acho que nós, se queremos ser bons professores, nós precisamos estar acompanhando essas mudanças. Assim como vocês, eu também não conhecia a metodologia, concordo com a ideia de que a CED talvez não pensou muito bem em aplicações no ensino médio, tendo em vista que projeto de vida é uma aula, ou às vezes para quem foi aplicar em outra turma,
né? Por exemplo, biologia, sei lá, às vezes 2 aulas na semana, então dificulta. Olha, o professor Anderson demorou 5 aulas para terminar, né? Ele fez um trabalho perfeito, exemplar. Já vou até indicar para relatos de boas práticas aqui o trabalho dele. Foi um dos que eu vi dessa turma, né, a princípio, muito bom. Para mim não me estender e para deixar os outros apresentarem, uma coisinha que eu quero mostrar antes, que eu esqueci de falar no começo, mas que vocês podem contribuir agora com o trabalho do professor Anderson e depois contribuir com os demais, que é a Prof. Marina e o Prof. Jamer, que também irão apresentar hoje. É esse Padlet aqui, ó. Nesse Padlet, vocês... É como se fosse, para quem nunca utilizou, é como se fosse um Jamboard em que eu vou colocando contribuições. Então, por exemplo, ó, eu, conforme o professor Anderson foi falando, eu já fui colocando algumas questões aqui que ele quis falar, né? Que no começo ele pensava em fazer sobre cultura maker, depois ele viu que tinha relações no nosso grupo de estudos, né? Eu fui detalhando algumas coisas, algo que foi me chamando a atenção. E aí vocês podem fazer algo breve também em relação ao trabalho do professor Anderson. Basta, vocês vão receber esse link, basta vocês clicarem aqui, ó, nesse maisinho, ou não sei como que vai aparecer para vocês, talvez esse maisinho aqui do canto, né? Vocês vão colocar uma contribuição. Assim como vocês podem, por exemplo, ó, curtir o comentário que um colega fez, ou podem comentar no meu próprio comentário aqui, tá? É como se fosse uma rede social, assim, nesse sentido. Só que aí lembrem de colocar, escrever, ó, por exemplo, Anderson, porque hoje nós vamos ter 3 apresentações, então pra gente saber sobre quem que vocês escreveram. Então sempre escrevam o nome do cursista antes. Pelo menos 2 ou 3 cursistas comentando, não vou comentar dos 3, mas pelo menos um deles vocês precisam interagir durante a apresentação. Algo que chamou atenção, uma sugestão, uma recomendação, uma pergunta, uma reclamação, não sei. Né, algo que despertou vocês para escrever nesse Padlet. Prof. Marina? Angela, Ana, desculpa, eu não vou conseguir apresentar, porque essa semana foi uma semana de bastante frio aqui em Londrina e eu tive muita falta dos alunos, né? Eu tenho as 2 turmas, mas eles faltaram bastante. Tranquilo. E aí eu não consegui completar algumas coisas assim para registrar as fotos, mas eu não consegui completar a minha apresentação. Perfeito. Tá? Não vou fazer hoje. Tá. Vai ser na próxima aula, senão... Então, sim, a gente deixa para próxima ou para próxima ainda, porque ó, vamos pensar assim. Então hoje, né, a princípio é o Jamer, né? Tá confirmado do professor que vai apresentar hoje? O professor Jamer vai apresentar, tá certo? Será que ele tá ouvindo? Ou tá... Ana, Oi. essa apresentação é individual, no caso, né? Isso. Cada professor vai apresentar o seu, sim. certo? Uhum. Se faltar um e quiser me encaixar, o meu está pronto. Sim, falta só eu colocar um link do vídeo, mas está pronto. Viu? Então, ó, já que o professor Jamer não me respondeu agora, se você tiver todo encaminhado, então você pode ser o próximo a apresentar, se você quiser. O meu tá praticamente pronto. Só tá. não vai ser o que eu vou postar, só vai faltar um link. Sim, ó, o professor Mas se o Jamer tá na frente, deixa ele que eu já acrescento o link. Então tá. Tá, ok. Então eu vou enviar enviei para vocês o link ali do Padlet, tá? Então o professor Jamer pode começar a apresentação. É bom que ele tá numa sala aí com alunos atrás, né? A gente vai ouvir uns murmurinhos, mas não tem problema. Normal. Boa tarde, todo mundo tá me ouvindo? Sim, dá para ouvir bem. Então tá bom. É isso mesmo, eu tô numa sala aqui com alguns alunos, eles estão fazendo trabalho, na sala de informática. Já peguei um computador aqui para
para me ajudar a transmitir os slides para vocês aqui e acompanhar o Meet. Tá transmitindo, mas eu não consegui mudar o slide. Deixa eu ver aqui. Para nós mudou. Mudou o slide? Mudou o slide, tá no segundo slide. Ah, então tá bom. Só não consegui colocar na configuração de apresentação. Pera aí, agora caiu o sinal. Tá, eu vou tentar de novo. Ver por que caiu. Ó, enquanto o professor Jamer vai abrindo, lembrem que vocês podem fazer a contribuição no trabalho do professor Anderson ali no Padlet e também daí do próprio professor Jamer que vai começar a apresentar. Ó, até que ele vai organizando, tava vendo aqui. Acredito que hoje dê tempo mais do professor Jamer só apresentar. Não sei, né? Mas acredito que só ele. E aí fica pra semana que vem, deixa eu ver, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cursistas. Dá pra gente dividir, 5 cursistas apresentam semana que vem e 5 apresentam na outra semana. Então vai ter um tempo assim para apresentar. Daí acredito que semana que vem seja um pouquinho menor o tempo. Daí 10 minutinhos, daí acho que vai ter que ser no máximo do máximo 15. Daí para apresentar, porque daí vão ser mais cursistas, tá? Hoje que a gente tem um tempinho a mais só. Ah, ok. Então o professor Leonato fica para semana que vem, então. Eu já deixo marcado. Vou deixar da prof. Marina também, se tudo der certo, dela consegue apresentar semana que vem. Mais alguém que gostaria de apresentar semana que vem? Professor César. Tá, já temos 3. Larissa. Dá para colocar mais um. Ou na hora a gente deixa esses 4 por enquanto, então. E aí, se mais algum, às vezes, né, tiver se sentindo confiante já para apresentar, aí apresenta semana que vem. Então já ficou certo essa parte. Só esperar o professor Jamer organizar. Deixa eu vou abrindo umas outras coisinhas aqui que vocês vão precisar preencher também, que eu já vou enviando para vocês. Talvez alguns já preencheram, porque ele está lá dentro do link do relato de implementação e no plano de ação, que são 2 links, que um é o formulário de autoavaliação, tá? Que é falando assim da experiência mesmo, como foi, e o outro é o do trabalho em grupo. Acredito que alguns de vocês até já me falaram que já preencheram, tá? Mas eu vou enviar o link aqui para quem não preencheu, pode usar esse tempo também para fazer isso agora. Que daí depois que o professor Jamer apresentar, eu vou conferir lá, ver quem já preencheu ou não. Então o que eu tô enviando ali é o da autoavaliação. E o outro daí vai ser do trabalho em grupo. Eu não sei porquê, mas os documentos não tá abrindo para mim. Ele tá aparecendo o proxy e o firewall. Tá. Tipo, um bloqueio. Se você... Tava acessando agora há pouco. Se você quiser enviar para mim qualquer coisa, eu posso apresentar e daí você só vai falando. Se você achar
bom. Senão a gente muda pra semana que vem sua apresentação. Vamos ver se eu consigo enviar. Tá. O envio... Pode ser no WhatsApp, pode ser Ó, aqui eu no vou tentar chat. entregar lá no... É porque eu não tenho ele baixado, né? Eu vou tentar tá. entregar a atividade porque ele tá na apresentações. Eu vou Certo. entregar a atividade pra ver. Então tá, vou ver aqui também se eu vou receber, então. Tá, entreguei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sim, deu certo. Então acho que eu vou apresentar pra você. Tá bom. Eu acho que eu só não consigo deixar tela maior, porque para mim aparece uma, né, como eu vou corrigir aqui esse trabalho, não sei se você consegue visualizar nesse tamanho daí para falar sobre ele. Consigo sim. Então Consigo tranquilo. sim. Então fica à vontade. Jamer, só antes de você começar, desculpa. Eu fui ver lá na avaliação, Ana, tem uma pergunta que é sobre o relato da implementação. Dá para avaliar já mesmo na tela da apresentação, não tem problema? Pode, porque é num geral, assim, já pode fazer essa avaliação, sem problemas. Tá. Então, boa tarde novamente. O meu relato de implementação, ele é um relato de implementação onde foi feito no Centro Estadual de Educação Profissional de Araputi. É um núcleo pertencente de Venceslau Braz, tá? O colégio ele situa na BR entre Araputi e Jaguaraíva. Então, se contar dá 7 quilômetros ali de Araputi e uns 10 quilômetros ali de Jaguaraíva, fica bem entre as cidades. Então é uma fazenda mesmo. E o objetivo da aprendizagem que foi testada aí foi para analisar mudanças do mercado de trabalho na região. Temos bastante alunos de cidades diferentes, então foi feito um questionário para avaliar perante a análise do aluno quais seriam as mudanças de trabalho. Pode mudar, fazendo favor. Daí aqui tem uma foto do colégio. Daí a gente tem cerca de 120 alunos, curso técnico agrícola. A escola fazenda possui 144 hectares, sendo a segunda escola com maior área territorial do Paraná. Nesse colégio é praticado atividades agropecuárias. Então, agropecuárias é agricultura e também a gente pratica também atividades na parte de pecuária, com animais. Com atividades de domésticas com animais com interesse econômico. Os encaminhamentos pedagógicos foram Classroom, a gente utilizou também um pouco de brainstorming, questionários, vídeos, todo mundo escreve também. E a metodologia, ideação, descoberta, interpretação, ideação. Resultados, os alunos percebem então as diferenças e realidades que existem no mercado de trabalho e as mudanças nas últimas décadas. Tá? A aula temática foi a aula 33 de projeto de vida, as profissões e a formação tecnológica, marketing digital. Pode mudar. E então ali fica fixado o título de diferentes realidades que existem no mercado de trabalho e as mudanças nas últimas décadas. Então foi utilizado como estratégia um questionário com perguntas sobre o profissionalismo, o cenário profissional, suas residências, nas próprias casas, os alunos colocaram ali
algumas respostas relacionadas às pessoas que moram na casa deles, colocou também as intenções profissionais, colocou também sobre ensino superior, quem tem, quem não tem, qual é as dificuldades perante os alunos. Eu utilizei a plataforma Google Forms para as devidas respostas sobre a visão desses alunos. Pratiquei essa implementação com os anos, os primeiros anos. Então foram 60 alunos que responderam o questionário. Temos o primeiro A e o primeiro B com 30 alunos cada um. Pode passar, fazendo favor. Sim. Aqui tem uma foto do relato da implementação, onde eles estavam fazendo as respostas, levei eles na sala de informática, alguns fizeram pelo celular, e então eles conseguiram fazer toda a análise que a gente precisava também nessa mesma sala, tá? Análise de dados depois das respostas. Próximo slide. Aqui eu tenho um depoimento que é desse aluno, o aluno Gustavo. Para Gustavo, a implementação ajudou a compreender quais tomadas de decisão podem ser assertivas na prática, para ocupar um bom lugar, sendo um bom profissional. Isso foi possível observar através dos resultados finais analisados no questionário. Então, um comentário de um aluno que participou da dinâmica. Nessa foto, já saiu como depoimento ali, mas não é a foto dos alunos analisando os resultados. Nessa sala, então, eu abri um PowerPoint, mostrei os gráficos e também enviei também no Classroom para eles terem acesso a esses dados. Próximo slide. A forma que eu achei mais adequada para organizar os dados foi através de gráficos. É claro que eu vou ter um pouquinho de dificuldade para ver, eu vou abrir no meu celular aqui para me ajudar também. Esse gráfico mostra a diferença que tem de cidades, né? A barra azul mostra que tem 33 alunos, aqui que responderam dos 60, que são de Araputi. Que no caso aqui se trata dos Campos Gerais, né? É uma microrregião. Jagaraíva também, 13 alunos. Daí Ponta Grossa tem um aluno de Ventania, 3 de Venceslau Braz, daqui já é outra microrregião, então já tem diferenças. Nessa microrregião de Venceslau Braz, as atividades agropecuárias já também mudam. Tomazina. Então essa microrregião é o Norte Pioneiro do Paraná, o Norte Velho. Então aqui a gente tem diferença de exploração madeireira, a gente tem diferença também na exploração leiteira, né? Isso falando do agronegócio. Próximo slide. No grau de escolaridade, a primeira barrinha representa um aluno que respondeu sobre a escolaridade que existe na família, um analfabeto, seria o pai ou a mãe. E o ensino fundamental incompleto, a gente tem aqui uma resposta com bastante pessoas assim que está no eixo familiar com ensino fundamental incompleto. A gente tem o ensino fundamental completo, ensino superior tem bastante, tá? E com ensino superior incompleto, ensino médio tem bastante completo, ensino superior incompleto 1 e ensino superior completo a gente tem aqui 7, né, no eixo familiar. O próximo, fazendo favor. Aqui está relatado as profissões das mães, respondido pelos alunos. Nesses dois gráficos pizza, eu consegui colocar as fatias pertencentes às profissões das mães. Bastante diversificada, foi possível ver uma análise nessas respostas dos alunos que mostra que tem bastante profissões diferentes, embora o interesse dos alunos pela instituição.
tem, ó, funcionária pública, dona de casa, diarista, professora, só tem uma professora ali, dentro de 60 alunos, só tem uma professora, me chamou bastante atenção. Do agro, né, tem uma, que seria apicultora, e o restante já são outras áreas afim, enfermeira, costureira, cozinheira, autônoma, confeiteira, farmacêutica, zeladora e diversas outras. Pode ir para frente. No próximo slide, daí daí agora é do pai, a profissão do pai. Daí a profissão do pai chamou bastante atenção, porque aqui a gente consegue ver que tem muita relação com o agronegócio. Tem engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, médico veterinário, zootecnista, agricultor, domador, militar, laçador, técnico em agronegócio, agrícola e florestal. E daí tem médico. Então, nessas respostas, a gente vê que a maior influência dos alunos para essa instituição vem da figura paterna. Nessa análise, a gente vê que a figura paterna mostra que os alunos se dedicam pelo agronegócio por esse lado. E a gente vê que os dados foram bastante relevantes porque configurou relação com a opção do estudo aqui, que é se formar em técnico em agropecuária, uma profissão bastante importante na nossa região. Em Venceslau Braz, por exemplo, que é a cidade que eu moro, que eu conheço, ela tem 19 mil habitantes, é uma cidade pequena, mas lá tem mais de 9 revendas do agro. Essas revendas tem bastante técnico agrícola que trabalha, então volta e meia perguntam para mim, Venceslau, se eu tenho alguém para indicar para trabalhar lá de técnico agrícola, e normalmente ainda falta técnico para me indicar. Falta bastante. Então, os profissionais que estão sendo formados aqui ainda não são suficientes para atender a demanda desta área, por mais que ela não seja uma área tão grande assim, tão popular, como vamos dizer assim, os Campos Gerais é muito mais populoso, né, que o Norte Pioneiro, mas ainda falta bastante profissional aí atuando na área. Próximo slide. Daí, em comparação com o professor no qual a gente estava no grupo, o grupo 2, eu e o professor César, ele é da região de Londrina, então a gente conseguiu comparar os dados, assim como a gente queria observar quais são as diferenças, né, da escola dele para a minha escola em relação às respostas dos alunos. Ele fez até mais gráfico, mais informação, queria ter feito mais levantamento de dados, mas essa semana foi bastante corrida, eu não consegui fazer. Aqui, por exemplo, o primeiro dado que ele apresentou foi sobre se a escola tem construído para o seu futuro oportunidades, se tem ajudado. Foi uma pergunta que estava no nosso roteiro. E a grande maioria apostou que sim. Eu tenho também os dados que acreditam sim que a escola é um dos pilares para o aproveitamento contínuo desses alunos. Pode passar. E daí, vamos ver se eu consigo achar eu tenho aqui, só um minuto. Então, aqui é a profissão dos pais ou responsáveis. Então, às vezes, as profissões vão mudar bastante. Aqui não foi sistematizado de pai e mãe, mas a gente vê que tem cuidadora, segurança, administrativo, professor, diarista, vendedor, autônomo, como já era esperado, né? Que tinha uma diferença entre as escolas. Próximo. Pode passar para o próximo. E daí a gente tem a resposta da área em que os alunos pretendem atuar. Acho que não mudou, Ana. Peraí. Não, era um slide anterior. Então, é aquele anterior. É que é 2 igual.
quase igual. Não, o próximo. Aí. Ué? Será que eu postei eu mesmo? Deixa eu ver aqui, porque tem um que tá escrito profissão dos pais ou responsáveis. É o mesmo. Ah, não, eu Ficou o postei o mesmo. mesmo. Aham. Mas beleza, Tá. eu tô com ele aqui na minha mão. Ok. Aham. Daí a área que pretende atuar dos alunos na região dele é biologia, agronomia também tem 2, farmácia 2, docência, chefe de cozinha, estilismo, enfermagem, dublagem. Então a gente vê que tem umas alternativas de profissão bastante variadas e as opções variadas. Aqui o nosso levantamento já é diferente, a gente tem tipo 70% para médico veterinário, zootecnista e 30% para agronomia. E fecha assim. Daí teve uma que falou para mim ontem que tem vontade de trabalhar como professor de filosofia, né? Que foi assim bem diferente do que a gente imaginava, né? Mas geralmente tem a intenção de trabalhar nessas áreas que está estudando, que esse curso profissional é a base do agro. Daí, escolaridade dos pais, a gente vê aqui que em Londrina tem bastante com os ensinos terminados, vamos dizer, pós-graduado, né? Até pós-doutorado. Por quê? É uma cidade universitária, então a gente consegue ver que a oportunidade é maior para quem quer continuar os estudos. Né? É uma análise que pode ser feita aí. Enquanto a análise que eu fiz ali, a oportunidade é menor para quem é do interior, para chegar no estudo, para ir para Londrina, para ir para Jacarezinho, aqui para o caso nosso, né? Para UEMP, para Maringá, UEM, Curitiba, Ponta Grossa, são cidades que são longe, tá? Daí, agora mais um slide. Daí esse daqui. Daí as dificuldades pelos alunos é devido à faculdade, né? Que eles escolheram, racismo, falta de oportunidade e inteligência artificial. Os meus alunos responderam também coisas parecidas, mas responderam sobre a oportunidade da faculdade, o mercado de trabalho, competição e um pouco também com os avanços tecnológicos. O último slide. Então, como conclusão, foi possível analisar e interpretar os dados sobre as profissões e caminhos socioculturais para vencer os desafios das mudanças de mercado de trabalho. É difícil falar tudo que foi possível relatar dentro dessa análise que a gente fez e toda a compreensão que foi possível nesses poucos minutos, mas foi bastante relevante o estudo, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade de falar, e se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aberto aí aos questionamentos. Tá? Muito Nossa, obrigado. É um trabalho bem completo. Assim, eu estava pensando que essas análises pode se transformar em um artigo, né, para uma apresentação e um possível evento, principalmente para mostrar as realidades, né, da sua localidade e da sua escola, inclusive daí fazer o comparativo com a escola do professor César. Então dá um trabalho bem bacana, assim, e olha quantos dados relevantes, né, em relação que dá para fazer uma análise profunda. Então dá para ver que foi um trabalho denso também, né? O Google Forms ali ajudou a coletar esses dados, né? Ajudou a organizar esses slides, mas os gráficos, né? Mas a análise por trás de tudo isso que é o principal, que é o que você foi comentando e relatando aqui para nós. Bem bacana. Inclusive, eu estava olhando aqui as informações que foram colocando, ó, deixa eu apresentar. Colocar aqui. Prof. Marina, pode falar enquanto isso. Fica à vontade. Uma coisa que a minha pergunta, eu não sei se você vai apresentar os comentários Sim. Daquela do padre. Uhum. Por que aparece anônimo? Por que aparece anônimo?
Ah, Porque, por tá. exemplo, essa do Jammer ali, ó, fui eu que Aham. Por que aparece anônimo? Então, beleza. E não Porque, apareceu o nome. ó, então tá aparecendo Depois anônimo. eu tenho mais uma pergunta, mais um comentário. Para aparecer o nome, vocês precisam vir aqui, ó, no canto superior direito, ó, eu tô logada com o meu @escola. Então faltou vocês fazer um login, tá? Não acesso ali com o @escola. Se vocês fizerem esse acesso, daí automaticamente não vai estar mais aparecendo anônimo e daí vai estar aparecendo igual o meu, ó. Por exemplo, no meu aqui, ó, vai aparecer o meu nome, a minha fotinho, tudo. Então, essa é a primeira dúvida sua. E a segunda, prof? Não, daí eu quero também comentar a riqueza, porque foi para os dois, tanto para o Anderson quanto para o Jammer, a riqueza dessas informações que vieram. E concordo com você plenamente. Eu acho que dá para montar artigos, porque a escola, principalmente, eu comentei isso na do Jammer, por conta dos detalhes que ele foi apresentando, mostrando o quanto o entorno da escola, né, a vida que os estudantes vivenciam, as suas famílias, as características das suas famílias, o quanto isso valoriza o que a escola está fazendo. Sim. Né? O fato deles escolherem isso. E vocês já fizeram uma análise comparativa com o que o César está passando aqui. Então, dá um material muito rico. Eu acho que a gente precisa valorizar muito esse trabalho, viu? E a questão do Anderson, você colocar a escola de periferia, todas as dificuldades, todos os obstáculos que existem, e os alunos, os estudantes conseguirem fazer e se motivarem, se engajarem nessa tarefa, muito legal ver isso, viu? Então, acho que precisa mesmo ser melhor divulgado. Acho que esse é um espaço que a Secretaria precisa abrir para a gente, sabe, Ana? Nossa, as apresentações de hoje foram riquíssimas, né? Olha quanta complementação que traz para nossa prática. Deixa eu ver aqui o que vocês trouxeram de opiniões a respeito dos trabalhos. Então, do professor Jamer primeiro. Muito interessante os dados que você apresentou, parabéns pela riqueza das análises que conseguiu mostrar, principalmente apontando o quanto a força do entorno vivido pelos estudantes valoriza o que a escola está trabalhando com eles. Esse foi o comentário, né, que a prof. Marina falou que fez. Aí aqui, ó, observação, contribuição. Grande riqueza de detalhes com fundamentação teórica, estatística e análises de dados consistente. Excelente. Ainda do professor Jamer. Achei interessante o uso de gráficos, valoriza o trabalho, parabéns. Parabéns, ótimo trabalho realizado com um público diferenciado e um ambiente atípico. E realmente, né, porque é um curso técnico, é outra realidade, então bem interessante nesse sentido para a coleta dos dados. Aí o que eu coloquei, né, da organização do Google Forms, que ele pode utilizar isso para apresentar em um evento. É interessante essas comparações que podem ser feitas, né, junto com o trabalho do professor César. De certo modo, vocês vão fazer uma interdisciplinariedade aí, né, entre as regiões, no caso. E aqui do professor Anderson. Parabéns pela apresentação, seu trabalho foi muito interessante e colaborou imensamente com o nosso grupo. Gratidão por compartilhar. Um dos pontos que mais chamou atenção foi poder ver o engajamento dos estudantes, apesar das dificuldades de tempo, principalmente. Sua liderança favoreceu a superação das dificuldades, parabéns. Gostei muito do relato, ficou bem didático. Muito bom, professor Anderson, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo excelente trabalho, agradeço imensamente suas contribuições no nosso grupo, e daí o que eu coloquei aqui. Ótimo, então vocês contribuíram, e esse link aqui, inclusive, nós vamos utilizar ele, o mesmo link, daí para nós darmos continuidade nas próximas 2 semanas, tá? Então, de apresentação seria isso. Já que eu tô em tela cheia, eu só quero ver aqui que vocês estavam preenchendo esses formulários agora que eu mandei, né? Eu já deixo a prof falar. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui quem que já preencheu até o momento.
Peraí, enquanto vai atualizando, quem que quer falar, fica à vontade. Só assim, a hora, por exemplo, na próxima apresentação eu vou fazer então login ali na hora de começar meu comentário. Isso. E daí vai aparecer nos outros também? Antes. Vai, eu acredito que vai, talvez o de hoje não. Ele atualiza? Não sei se, na verdade, tá. olha, nós tudo vamos bem. testar isso semana que vem. Nós vamos descobrir se ele vai dar certo ou não, se vai aparecer o seu comentário. Professora Ângela. Prof, eu tentei colar o link lá onde eu tirei aquele trabalho apresentado e ele não deixa colar. Tá. Por que será? Então já vamos ver isso. Só um minutinho aí que nós já respondemos essa dúvida. Ó, então quem respondeu o formulário até então? César, professora Débora, Beatriz, Ângela, Janaína. Aí aqui acho que são os mesmos, né? Ângela, Janaína, professor Anderson. Então lembrem aí agora, nesse minutinho final, coloquei ali no chat, né, os 2 links para vocês irem respondendo, tanto da autoavaliação quanto da avaliação do grupo, tá? E agora vamos ver o que aconteceu com o da Prof. Ângela. Deixa eu pensar. Talvez, Prof. Ângela, ao invés de você entrar no link, né, para colar o link, se você for na outra opção que tinha uma lá, Google Drive, né? Daí talvez no Google Drive você clica e vê aonde que está o seu trabalho. Talvez pode ser uma forma. Vamos testar, testar essa outra, ver se dá certo. Ó, acho que até dá pra gente tirar a foto final, que daí quem já conseguiu responder os 2 links, né, já tá dispensado daí da reunião. E daí quem tá com alguma dúvida, a gente vai ficando aqui ainda pra sanar essas dúvidas, tá? Então, vamos tirar a foto aqui. Então, foi, 1, 2, 3 e foi... Nossa, né? Tá quase lá, gente. Tá quase acabando. Ai, meu Deus. Mais 2 encontros. Então, quem precisar sair, que já conseguiu responder os 2 formulários, fica à vontade. Nos vemos semana que vem. E aí, os outros aqui que estão com alguma dúvida ou ainda estão preenchendo, eu fico, tá? Até mais para quem vai sair, então. Tchau, tchau. Número da nossa turma. Na verdade, a turma é a AD. Mas se você quer saber o número do subgrupo, daí o grupo da Prof. Larissa, no caso, era o... Deixa eu ver aqui. O 4. O 4. Grupo 4. Daí. Tá. Será que a Prof. Ângela conseguiu pelo Google Drive postar? Agora caiu a internet, eu voltei, eu tô indo de novo tentar, tá não bom, carregou. Tá bom. Prof. Beatriz, pode falar. O plano de ação tem que entregar individual de cada um? Também. Você vai pegar o mesmo link, porque vocês fizeram juntos, né, com o professor Leonato, no caso, e aí você posta o mesmo link. Professor Jamer. Obrigada. De nada. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas eu não tô conseguindo acessar nada do Google. Ah, viu? Então eu vou Tá fazer travado. assim, quer Eu ver? não consegui entrar no fórum. Tá, eu vou enviar esses links no teu WhatsApp e assim que você tiver um acesso, não necessariamente precisa ser agora, mas de até semana que vem, você preenche esses 2 links, então. Pode ser assim? Beleza. Tá, tranquilo. Então eu vou mandar Obrigado, lá. viu? De nada. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Prof, ainda não deu certo, mas eu vou tentar em casa que a minha internet é melhor. Tá, daí qualquer coisa, Aqui no colégio hoje né? não tá rolando. Qualquer coisa vai me mandando mensagem. Às vezes deve ser por isso, às vezes a internet lenta, né, não tá ajudando a carregar.
Aham, me manda Ela mensagem não daí. entra no Drive, ele não carrega. Tá, Eu já vejo daí. mas beleza. Obrigada por enquanto. Imagina. Até mais. Tchau, tchau. Prof, Oi. Até. professora Débora aqui, eu tô saindo agora da sala de aula e se você puder me mandar o link no meu privado, também no meu WhatsApp. Mando agora. Aham, já que vou eu tô copiar. acessando pelo celular agora. Ok, Aham. prof. Tá bom, então. Tá bom, então. Conversamos. Obrigada. Tchau, tchau. Ângela, eu tô. Ai, Ângela, tô chamando você de Ângela hoje, Ana. Ah, bom. Desculpa. Não. Ana Paula, eu tô. Já é a terceira vez que eu te chamo de Ângela. Ana Paula, eu tô conseguindo, já consegui responder a autoavaliação e tô conseguindo completar também a avaliação do grupo. Perfeito. Tá? Então eu Ótimo. vou terminar isso e depois eu já fecho. Tá legal? Que daí já fica pelo menos essa tarefa completa. Sim, Tá bom? sim. Perfeito. Obrigada por hoje. Tá bom, Foi então. muito bacana, muito legal. Até mais, Muito obrigada. prof. Obrigada, pessoal. Tchau, então. Tchau, tchau. Até. Mais alguém com alguma dúvida específica? Senão a gente encerra essa reunião. Tenho algumas dúvidas, mas como eu tô no carro ainda, indo pra casa, Tá. eu acho que será que eu posso te mandar no teu WhatsApp, Claro, prof? isso, manda no privado que daí a gente vai respondendo assim que você chegar em casa, não tem problema. Isso. Muito obrigada, prof. Desculpa o transtorno de hoje. Imagina. Teve aqueles rolos com os meus horários, né? Sim, tranquilo, escola, né? tranquilo. Nós conversamos no privado, Tá bom, então, então. prof. Obrigada. Até tchau, mais, tchau, tchau. tchau. Tá bom. É. Ficamos assim então, prof. Meu tá tudo certo, eu já vou postar o trabalho ainda hoje, Ótimo. respondi os questionários, as avaliações, tudo certinho. Tá, então tá bom. Beleza, até Um mais, abraço, professor tchau, tchau. Leonato. Tchau, tchau. Até mais.